A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nessa manhã. Que Deus abençoe você e a sua vida. Nós estamos de volta por essa manhã, como nós temos feito todos os dias, ministrado uma palavra para você, para a sua vida nessa manhã. E hoje eu quero compartilhar em rápidas palavras uma mensagem que está no livro de Marcos, no capítulo 10 e no verso 46. Eu estou nessa manhã aqui fazendo alguns ajustes e já já nós vamos ministrar essa palavra para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Dentro de alguns instantes nós já estaremos transmitindo essa palavra para a sua vida. Amém? Só um minuto nós já vamos retornar. Só estou fazendo alguns ajustes. Deus vai nos abençoar nesta manhã, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Bom, tudo certo. Nós vamos começar nessa manhã ministrando uma palavra para a sua vida. O meu bom dia para você que nos acompanha. Sempre pela manhã você tem nos acompanhado. Tem sido assim um privilégio estar com você todas as manhãs. Tá? Eu quero mandar um abraço para as pessoas que têm nos acompanhado, pelos irmãos da nossa comunidade, pessoas de fora, amigos, pastores, pessoas que têm acompanhado essa live pela manhã, no qual o objetivo principal dessa live é falar do amor de Deus, para edificar a sua vida, para te ajudar na jornada, na caminhada do Evangelho. Eu quero deixar para você aqui Marcos, no capítulo 10 e no verso 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meus queridos, é muito glorioso nós olharmos para essa palavra. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã, primeiro nós precisamos entender o fato que aconteceu aqui dentro desse texto. Dentro desse contexto onde Jesus ele passava, sempre havia uma grande multidão seguindo ele, pelas tuas palavras, pela a mensagem e pelos milagres que ele fazia também. Sempre havia uma grande multidão que o seguia na caminhada. A pessoa ficava sedenta de ouvir algo, uma palavra de vida, uma palavra que transformava, que mudaria a sua história. E Jesus é quem tem esta palavra. É bem verdade que o mesmo Jesus, ele continua a falar através da boca dos profetas dessa geração, através da ação do Espírito Santo. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele morreu sim, mas a mesma palavra nos afirma que ele ressuscitou, está à direita do Pai
e que Ele não nos deixou órfãos quando Ele subiu para o Pai. Ele nos envia o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que habita em nós, que mora em nós a partir do momento que nós começamos a reconhecer, que reconhecemos o sacrifício feito na cruz do Calvário. Isso nos traz uma reconciliação com o Pai e um direito de sermos morada do Espírito Santo. E esse Espírito nos revela a Cristo, que nos conduz ao Pai. Porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa manhã eu quero falar sobre caminho. Caminho, a verdade e a vida. Cristo é o nosso caminho que nos conduz até os céus. A palavra evangelho, ela tem um significado. O significado da palavra evangelho significa o caminho. Até nos tempos, quando começou a pregação do evangelho através dos discípulos, quando Jesus partiu e o Espírito Santo desceu e fez uma grande obra, naquela época os discípulos eram conhecidos como aqueles que pregavam o caminho. Então a palavra caminho, evangelho, tem a ver com caminho, caminhada, caminho. E nós estamos aqui para falar de caminho para você, de uma caminhada, de uma jornada. É bem verdade que uma vida com Cristo, ela não começa simplesmente hoje e termina amanhã. Não é quando nós levantamos a nossa mão e nós usamos um termo nas igrejas que é aceitar a Cristo, mas na verdade isso significa se compromissar com Ele, estar fazendo assim um compromisso diante do Senhor, estar ali se rendendo aos pés do Senhor e começando uma jornada num sentido de confessar com toda a sua alma, com todo o seu coração, confessar os seus pecados diante dEle, entender que você precisa dEle e confessar Cristo como Senhor das nossas vidas, porque Ele é o caminho que nos liga ao Pai. Então nós começamos ali uma caminhada, uma jornada. Isso é uma caminhada com Cristo. Não é algo que você simplesmente... É o processo da salvação, é o processo da bênção de Deus para a sua vida, é o processo de mudança. É diante desta jornada que vem o processo da mudança. Nós não colocamos Cristo em nossa vida hoje e de repente nós já estamos prontos amanhã e não é assim que funciona. A jornada, a caminhada, ela existe para que nós possamos haver uma mudança dentro dos nossos corações. É na jornada, é na caminhada que nós vamos melhorando como homem, o Espírito Santo vai nos orientando, a palavra de Deus vai nos libertando e nós vamos prosseguindo pelo caminho. Nós vamos prosseguindo e Deus vai nos abençoando. Então, a caminhada, ela faz parte de uma jornada que nos leva até o céu. É praticamente impossível nós chegarmos ao céu sem trilharmos por uma jornada, por uma caminhada. E é disso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar de pessoas que muitas das vezes estão paradas, não no caminho, mas à beira do caminho. Veja bem, nós lemos um texto aonde que fala de um cego, numa cidade que chamava Jericó, aonde Jesus estava passando na caminhada e um monte de gente seguindo a Cristo. E o cego estava à beira do caminho. Ele não estava na jornada, ele não estava na caminhada. Pelo contrário, ele estava à beira do caminho. Entenda que nesse período, nesse momento, que ele estava à beira do caminho, tentando salvar a sua vida no sentido de que alguém cuidasse dele. Então ele sentava ali e ficava ali esperando, depositando a sua confiança em alguém que pudesse passar e lançar uma moeda para que ele pudesse comprar o seu sustento, para que ele pudesse sobreviver dentro de uma situação muito difícil, quando ele estava à beira daquele caminho. A intenção de Bartimeu era que alguém o passasse e o socorresse no sentido de dar uma esmola,
até porque a Bíblia nos diz, nos garante no verso 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, no verso 46. Então ele estava ali mendigando. Essa é o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito destas coisas, que ele estava mendigando sobre aquele caminho, naquela hora, ele estava ali esperando algo de alguém. O que eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado, meu querido, é que talvez alguns de nós, temos também parado à beira do caminho. Estamos esperando algo de alguém para socorrer a nossa situação. Entenda que aquele homem, ele depositava a sua esperança nas pessoas que passavam por aquela rua. Muitos de nós temos depositado a nossa esperança no governo deste país. Preste atenção, entenda, eu não estou falando sobre política. Não é isso. Mas no domingo passado eu escutei uma mensagem aqui na comunidade, onde que o pastor Pedro ministrava uma mensagem nos incentivando a buscar ao Senhor. Pelo fato de que alguns estão apoiando na esquerda, outros apoiando na direita, outros ficam apoiando. Eu nem sabia que existia um centrão. Tem gente que fala que aquele que não é da direita, aquele que não é da esquerda. Estou falando de política, politicamente falando, da situação do nosso país hoje. E aqueles que estão na esquerda acreditam que os da direita estão levando o país para um buraco e que se fosse a esquerda o país estaria melhor. Os que estão na direita dizem que se fosse a esquerda o país estaria pior e hoje nós estamos caminhando para um crescimento. Aqueles que estão no centro, que não é da direita nem da esquerda, querem dizer que, enfim, se tivesse outro, talvez. Então não é isso. As pessoas têm depositado a sua esperança, meu querido. Eu quero te incentivar nessa manhã a depositar a sua esperança de quem realmente pode mudar a sua vida, de quem realmente pode gerar alegria ao seu coração. É bem interessante nós entendermos que a palavra de Deus diz que nós estamos caminhando para um fim. Nós estamos caminhando, Senhor, para o cumprimento da palavra, conforme Apocalipse nos descreve. Mateus 24, o princípio das dores, fala muita coisa a respeito disso. Pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação, pestes. A palavra de Deus, ela tem se cumprido. No livro de Apocalipse, tem dito muitas coisas neste sentido, falando das revelações das coisas dos últimos tempos. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Então não é um governo, não é uma que vai mudar a história do ser humano, nós temos depositado, alguns de nós temos depositado a confiança em homens. Tem depositado a confiança na política, no governador, no prefeito de uma cidade, tem depositado a sua confiança, muitas das vezes até num amigo, num confidente, tem depositado a sua confiança no homem. E quando aquilo não acontece da forma que a gente quer, da forma que a gente imagina, então nós ficamos decepcionados. Bartimeu estava pelo caminho, não no caminho, ele estava parado à beira do caminho. Quero dizer para você, meu querido, que não é momento de parar à beira do caminho. Que não é momento de esperar a solução do homem, do presidente, do governador, do prefeito, do amigo, do irmão. Não é momento
para nós ficarmos ali esperando. O que é interessante é que ele estava mendigando. O mendigo, ele geralmente ele não recebe uma boa porção. O mendigo, geralmente, ele fica com umas migalhas, com aquilo que sobra. Pequenas moedas. Existem pessoas vivendo desta maneira, com o coração aflito, à beira do caminho, esperando que alguém possa passar e resolver o seu problema. Veja se você entende o que eu estou te dizendo nessa manhã. Existem pessoas que têm depositado a sua confiança até mesmo em pastores, líderes, cristãos, no sentido, eu não estou dizendo no sentido de um aconselhamento, é para isso que nós estamos aqui, faz parte do nosso ministério. Eu não estou dizendo no sentido de nós orarmos juntos, de nós compartilharmos de um conselho. Isso faz parte do ministério pastoral e Deus nos colocou para isso com essa função mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pessoas que ficam à beira do caminho, que saíram da caminhada, que não estão mais seguindo avante com Cristo, estão à beira do caminho, mendigando migalhas de todas as pessoas que ali passam, querendo muitas das vezes, tem pessoas que se sentem tão carente, tão necessitado, que às vezes fica ali mendigando um abraço. Tem gente que mendiga alguém que precisa de alimentar tanto o seu ego como o ser humano, que ele fica esperando um elogio. Se ele não for elogiado, ele se sente como um nada. Ele fica chateado, ele fica triste. É algo que dentro dele que parece que ele precisa daquilo. Meu querido irmão, pessoas que mendigam pelo caminho. Quando eu digo pessoas que ficam colocando a sua esperança em líderes, em pastores, no sentido não de aconselhamento, que faz parte, como eu disse, do nosso ministério pastoral, mas no sentido de que as pessoas também não entram no caminho, mas eles acham que às vezes simplesmente depende de nós. O poder não vem de nós. Quando nós oramos e Deus faz um milagre, entenda que nós somos seres humanos como vocês. O milagre vem do Senhor. É o Senhor, a honra é dele, a glória é dele. Ainda que possamos ser usados como instrumento nessa face dessa terra, entenda que tudo vem dele. A palavra vem dele. O convencimento do homem do pecado vem dele através da ação do Espírito Santo. A adoração que nós fazemos na igreja, mediante o ministério de louvor aos irmãos da congregação, vem dele. Tudo vem do Senhor. Então não espere por pessoas. Ele estava à beira do caminho. E ele, interessante que ele ouviu Jesus passando. E ele não enxergava, mas ele ouvia. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não gostam de ouvir. As pessoas não gostam de ouvir. As pessoas, elas não gostam porque muitas das vezes a palavra que liberta, ela nos confronta. Entenda que ela nos confronta. Ela não vai fazer com que a gente se sinta confortável. A mensagem da cruz de Cristo, ela não é confortável aos nossos ouvidos. Mas ela muda a nossa história. Porque se nós começarmos a dar ouvido à palavra do Senhor, uma oportunidade, o Espírito Santo, ele faz o resto, irmãos. Ele move o nosso coração, ele nos enche de alegria.
pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que caminhavam com Cristo e agora estão à beira do caminho. Bartimeu estava à beira do caminho mendigando. Ele achava que naquele momento, se não fosse daquela maneira, se não fosse daquela forma, ele não poderia sobreviver pelo fato da sua deficiência. Mas quando ele ouve Jesus passando, ele já tinha ouvido falar de um Deus que cura, que salva, que liberta. Então ele compreende que Jesus poderia mudar a sua história. E ele começa a clamar, em voz alta, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha situação. E a multidão, ela começou a oprimir ele, dizendo: o mestre já passou, para de incomodar o mestre. Porque quando nós decidimos ingressar na caminhada, não pense você que situações não vão tentar te sufocar. Não pense você que as pessoas não vão dizer para você se calar. Não pense você que a sua fé não será provada. Mas entenda que acima de tudo isso, Jesus te ama. E o maior desejo dele é não te ver parado à beira do caminho, mendigando coisas que vêm das mãos dos homens, mas te ver na jornada, na caminhada, seguindo ele, se alimentando do verdadeiro pão da vida, cujo qual Jesus diz que quem se alimenta desse pão nunca mais terá fome. E que ele é a água eterna. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Essa expressão Jesus está dizendo de um sentido figurativo que ele é o verdadeiro alimento que nos sacia a procura da alma, a fome que há dentro de nós de um vazio de alma, a sede de procurar alguma coisa que nos preencha, está em Cristo. Ele pode nos saciar, Ele nos sacia. Finalizando esta palavra nesta manhã, para você entender o que eu estou dizendo, não fique à beira do caminho. Mas esse homem, ele começou a clamar e as pessoas começaram a afogar ele ali, no sentido de apertá-lo e dizer: não clame, não fale, não grite. Mas quanto mais as pessoas o oprimiam, mais ele gritava, porque ele entendia que a solução para a vida dele, para aquele momento, era Cristo. Até que o próprio Senhor escuta a voz dele, e o Senhor para e fala: traga ele a mim. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça, filho? O que você quer que eu faça por ti? Jesus já sabia da resposta. Afinal de contas, ele é Deus. Mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu: Senhor, que eu veja. Quando ele fala assim, essa referência, Senhor, que eu veja, é porque ele tinha uma certeza no coração dele. A fé, ela foi aflorada ao coração de Bartimeu, no sentido de que quando ele estava com Cristo em frente do Senhor naquele momento, ele ficou com a fé tão aflorada que ele disse, talvez dentro do seu interior: eu tenho uma certeza que ele pode mudar a minha vida. Quando Cristo pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não diz assim: Senhor, será que eu vou ficar bom? Será que o Senhor consegue mudar a minha vida? Não, a certeza das palavras são essas: Senhor, que eu veja.
Ou seja, estou certo que o Senhor mudará a minha vida. Estou certo que tu tens poder para isso. Entenda que é uma forma de confissão. Ele está se rendendo diante do Senhor. Interessante que quando tudo isso termina, Jesus libera aquela palavra poderosa e ele volta a enxergar, e todos conhecem a história. A história diz, até no título do texto, diz a cura do cego de Jericó. Ele é curado, enfim. Nós entendemos nós sabemos que o poder do Senhor pode fazer muitas coisas. Mas o que me chama mais atenção é que no final do texto, quando você lê, ele diz que depois dessa situação, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero inspirar você através do Espírito Santo nessa hora. Não pare pelo caminho. Não fique mendigando pelo caminho. Não pare pelo caminho, mas ande no caminho. E o caminho é Cristo. Ele te chama para uma nova história, para uma nova vida. Entenda isso, meu querido. Deus te chama para uma nova vida. Amém? Quero orar com você nessa manhã, essa palavra que veio ao meu coração. Quero orar com você nessa manhã, crendo, aleluia, que Deus tem algo para você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo nesta manhã, Senhor, pela vida desse irmão, desta irmã, desta pessoa, que o Senhor tem dado a oportunidade de escutar esta mensagem. Meu Deus, eu oro pela vida de muitos que estão parados à beira do caminho. Homens, mulheres, jovens, pessoas que um dia trilharam na jornada do Evangelho e agora estão parados à beira do caminho. Eu oro, Senhor, pela vida dessas pessoas que talvez tenham o desejo, Senhor, mas não têm a força necessária. E a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. E só o Teu Espírito Santo pode alegrar o nosso coração e nos convencer de tudo isso. Meu Deus, eu oro nesse instante agora, Senhor, por pais de família, Senhor, que desanimaram e ficaram à beira do caminho. Eu oro agora, Senhor, por esta mulher, por mãe de família, que também desanimou e ficou à beira do caminho, por filhos desanimados que ficaram à beira do caminho. Meu Deus, entra com providência na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa, para que ele volte, Senhor, ao centro da Tua vontade. Também, Senhor, por pessoas que sempre tiveram um desejo de conhecê-lo, ou que conhecem o Senhor só por nome, mas nunca tiveram uma intimidade real com o Senhor. Pessoas que até hoje estão paradas à beira do caminho. Meu Deus, desperta em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força ao cansado, Senhor. Abençoa estas pessoas e coloca o desejo de voltar ao caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, o dia de trabalho. Abençoa, meu Deus, esta sexta-feira, nós já estamos chegando ao final de semana. Que a bênção do Senhor, que a glória do Senhor esteja sobre a vida das pessoas que nos ouvem, os irmãos da comunidade. Abençoa, Senhor, este final de semana, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor.
Deus é bom. Eu quero deixar aqui já aquele convite para você. No domingo, nós estaremos aqui orando pela sua vida e uma grande celebração ao Senhor. Às 19h30 Brasília, nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Vou colocar um endereço aqui para você. Você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Venha adorar a Deus conosco. Vai ser bênção do céu. Então venha adorar a Deus conosco, vai ser maravilhoso. Eu quero também deixar aqui o convite para o sábado. No sábado nós estaremos aqui com todos os jovens e adolescentes fazendo um trabalho, a oficina jovem, às 19h Brasília. Você também é o nosso convidado, você que é jovem é o nosso convidado. Amém? Que Deus abençoe você e a sua vida em nome do Senhor Jesus.